Bom, gente, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Então, agora, a partir de agora, a gente vai explorar o básico do TensorFlow. Vamos desentender. Inicialmente eu falei um pouco sobre o TensorFlow, sobre suas ferramentas, sobre algumas das suas características, né? Mas a gente vai entender algumas características mais detalhadas em cima do TensorFlow. E a primeira dessas características, que fatalmente alguns de vocês devem estar se perguntando, é o que é um tensor, né? O que é um tensor? A gente já falou tanto aqui sobre TensorFlow, 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 né? Esse nome tensor, de onde vem esse nome tensor? O que é um tensor? Né? Então, um tensor nada mais é do que uma estrutura de dado. E essa estrutura é a estrutura mais básica que existe dentro dessa ferramenta, né? Ele permite com que todos os dados que vão ser utilizados no algoritmo de inteligência artificial, ele seja encapsulado. E ele é encapsulado nessa forma que foi nomeada tensor. Então, o tensor ele nada mais é do que um... Opa, minha setinha desapareceu. Deixa eu botar ela de novo aqui. Escolher aqui a corzinha vermelha. E vamos lá. Bom, o tensor ele nada mais é do que um array multidimensional. E aí vocês vão ver, quando vocês continuarem algumas pesquisas em cima de TensorFlow, que para cada tipo de multidimensionalidade existe um nome, né? Então aqui, quando a gente diz aqui, ó, que esse tensor é um tensor unidimensional, se ele só tiver, né, uma coluna ou uma linha de dados, a gente vai dizer que esse tensor é um vetor com rank 1. Se ele for um escalar, ele é um tensor de rank 0. E assim por diante, né? Se a gente tem uma matriz, ou seja, se é um tensor bidimensional, se a gente tem dados que estão separados aqui, né, de acordo com uma tabelinha, digamos assim, se a gente tem aqui, ó, um termo, se a gente tem aqui, ó, o termo A e aqui B e assim por diante, cada um desses termos aqui, né, é um termo dessa matriz. Essa estrutura aqui, que é uma estrutura bidimensional, é uma estrutura que a gente diz que é uma estrutura de rank 2. Né? E assim por diante. Onde é que a gente pode ver informações desse tipo? Bom, o exemplo que a gente vai dar, o exemplo que eu vou fazer para vocês de TensorFlow, a gente vai trabalhar com esse tipo de dado. Deixa eu voltar aqui. Com esse tipo de dado. É um tensor unidimensional. Né? Então, a gente tem um simples array. Mas, além disso, a gente também vai trabalhar com esse outro tipo de tensor aqui, um tensor bidimensional. Um exemplo disso aqui, uma imagem. Vocês vão me perdoando a letra aí, que a letra não é das melhores não, viu? Uma imagem nada mais é do que um tensor bidimensional. É uma matriz, onde cada uma desses elementos aqui representa um pixel. Percebam, uma imagem pode ser um tensor bidimensional, mas ela também pode ser um tensor tridimensional. Basta que essa imagem ela tenha sido gerada, né, ou essa imagem ela tenha 3 componentes. Normalmente os componentes de cores que são associados às imagens. Né? Se for uma imagem do tipo RGB, a gente vai ter 3 matrizes, né, cada uma delas com um dos componentes de cores, mas em conjunto isso aqui é um tensor tridimensional, porque ele tem, né, para cada, se eu dizer assim, ó, qual é o valor desse pixel? O valor desse pixel em particular, ele é composto por 3 valores. Um valor que representando o canal vermelho, um representando o canal verde, um representando o canal azul, e assim por diante. Professor, mas e como é que funciona esse negócio de tensores com mais de uma dimensão? Bom, a gente pode pegar esse mesmo exemplo aqui, com mais de 3 dimensões. A gente pode pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, e vir para cá. Se ao invés de uma imagem estática, a gente vai falando de um vídeo, a gente está inserindo uma 4ª dimensão, que seria o tempo. Né? Então, qual é a grande diferença, né, de você trabalhar com isso aqui tudo e você trabalhar com o tensor? É que o tensor, ele, assim como a biblioteca NumPy,
ela facilita bastante o processo de implementação matemática, né, ou manipulação de matrizes, o tensor vai fazer a mesma coisa, só que com dados mais complexos. Imagine que quando a gente vai precisar treinar, quando a gente for treinar uma rede neural, se a gente tiver um problema complexo, né, um problema que envolva, por exemplo, uma série de vídeos, né, para esse nosso conjunto, esse nosso algoritmo de treinamento, né, a gente vai estar trabalhando com uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, onde aqui a gente tem vídeo 1, aqui a gente tem o conjunto dos vídeos 2, aqui a gente tem o conjunto do vídeo 3, e assim por diante. Né? Aqui para o tempo 1, aqui para o tempo 2, aqui para o tempo 3, aqui para o tempo 4. Né? Essa aqui é uma primeira imagem do vídeo 1, a segunda imagem do vídeo 2, a terceira quer dizer, do vídeo 1, a terceira imagem do vídeo 1, assim por diante. Né? Quanto maior a complexidade dos nossos dados, maior tem que ser a complexidade do sistema que vai trabalhar com eles. Né? Então, para isso, é utilizado esse conjunto de tensores. Esses tensores eles são classificados em dois grupos, né? Tensores constantes e tensores variáveis. Esses dois tensores aqui, basicamente a grande diferença é que os constantes eles não vão ser alterados ao longo da execução do seu problema, né? Ao longo da execução do seu código. Enquanto que os variáveis, né, como o próprio nome diz, eles mudam de valores. Normalmente, esses tensores constantes eles podem ser utilizados para armazenar os dados que vão ser utilizados no treinamento da sua rede, né, ou do seu algoritmo de inteligência artificial. Esses dados normalmente são imutáveis. O que são coisas variáveis são normalmente os pesos, os bias atribuídos ao seu algoritmo. Né? A depender do tipo de algoritmo que você estiver utilizando, existem as variáveis que precisam ser alteradas e existem os hiperparâmetros, que normalmente são parâmetros que a gente não muda. Né? A gente precisa definir antes de começar a execução do seu problema, né? Ou o desenvolvimento, a implementação do seu algoritmo de inteligência artificial. Algumas das operações básicas a gente vai ver efetivamente na implementação do código, para vocês entenderem mais. Mas os próximos pontos que a gente vai ver descrevem algumas APIs comuns no TensorFlow, né, com foco em código, obviamente. Né, os principais conteúdos que a gente vai ver são os seguintes: né, método para criar constantes e variáveis, fatiamento de tensores de indexação, mudança de dimensionamento, operação aritmética, concatenação, ordenação de tensores. Isso aqui tudo são módulos que vocês vão encontrar no TensorFlow 2.0. Né? Esse conjunto de módulos aqui, eles estão todos lá na biblioteca. Então você tem módulo para fazer reshape dos dados. Imagina que a gente está trabalhando com uma rede neural, né? Essa rede neural ela não aceita uma matriz na entrada, ela normalmente aceita um array unidimensional. Mas a imagem é uma matriz bidimensional. Como é que eu forneço uma imagem para a entrada dessa rede neural que aceita um dado unidimensional? Bom, você precisa fazer o reshape. Você precisa mudar, né, a forma como aquele dado é apresentado. Então, se a gente tem um dado que é uma matriz M por N, eu posso transformar esse dado em uma matriz 1 por um conjunto de valores. Né? Então, isso aí facilita bastante. E esse método reshape já está incluso direto no TensorFlow 2.0. Além disso, a gente pode gerar um conjunto de dados aleatórios. Então você tem no TensorFlow o método random, e além disso você tem também o método normalize, que normalizam os dados. Vocês já devem ter aprendido que quando a gente vai fornecer dados para uma rede neural, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, além do pré-processamento dos dados, é normalizar esses dados, de modo que os valores desses dados estejam limitados dentro de uma faixa. Isso garante, né, ou pelo menos minimiza problemas associados à divergência na hora que você começar com o processo de otimização. Né? Então isso aí é um conjunto de coisas que o próprio TensorFlow hoje em dia ele já consegue resolver. Então vamos começar a dar uma olhada lá no Colab e aí a gente vê como é que essas implementações elas podem ser feitas, certo? Um pouquinho mais na frente, eu vou falar também sobre o que é o Colab. Né? A gente vai fazer digamos assim, um forward. Né? A gente vai
um spoiler do que tem lá na frente, né? A gente vai começar a trabalhar com Colab, mas na prática eu só vou falar o que é o Colab um pouquinho mais na frente, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. O que é que a gente tem aqui? Bom, em primeiro lugar, né, todos os notebooks que vocês vão ver nesse conjunto de vídeos, eles vão ficar disponíveis, né? Na verdade, vocês vão precisar ter eles, porque tem algumas partes que eu não vou cobrir aqui, porque senão vai ficar extenso demais, mas ele é um resumo completo dessa parte inicial do básico do TensorFlow, né? E ele apresenta, né, um conjunto de módulos e como trabalhar com esse conjunto de módulos que o TensorFlow 2.0 disponibiliza. Então eu vou passar por alguns aqui, os principais, logo no início, que trabalha com essas variáveis, para que vocês tenham noção de algumas das coisas que a gente vai fazer nos nossos exemplos, certo? Então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Então, esse notebook, ele faz parte de um conjunto de notebooks associado ao laboratório que a Huawei disponibiliza para a prática desses algoritmos de inteligência artificial. Então a gente vai fazer umas brincadeiras aqui com esse primeiro notebook para vocês entenderem melhor o que a gente chama de TensorFlow 2.0 Basics, né, que é a parte básica do TensorFlow 2.0. Então isso aqui é um experimento, como eu falei, tem muita coisa, tem muitos módulos aqui dentro desse notebook que vocês, recomendo fortemente que vocês deem uma passada por esses módulos para que vocês vejam como é que eles funcionam, né? E aí tem algumas explicações, vocês conseguem dar uma olhadinha. Mas a primeira coisa que a gente vai observar aqui, né, é como é que a gente importa o TensorFlow. Então não tem muito segredo, né? A gente importa o TensorFlow utilizando aquela função normal do Python, né, aquela diretiva normal do Python, então importa o TensorFlow como TF. Por definição, o Python vai utilizar o TensorFlow mais novo, mas se vocês quiserem garantir, existe a possibilidade de vocês especificarem a versão do TensorFlow que vocês querem. Do mesmo jeito, lá do Jupyter Notebook, a gente pode executar a célula utilizando, né, Ctrl Enter ou Shift Enter. Eu vou executar a célula utilizando Shift Enter. Então, se vocês observarem, né, ela aparece aqui o número 1 também, do mesmo jeito lá, dizendo que isso aqui foi a primeira célula que eu executei nesse projeto, nesse notebook. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai definir uma constante no TensorFlow. A definição da constante no TensorFlow é simples a esse ponto, né? A gente coloca um nome, atribui um nome a essa constante e a gente utiliza o seguinte comando, né? tf, que representa o TensorFlow, ponto, constante. E aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque a constante, efetivamente, ela pode ser fornecida de uma forma e o seu formato pode ser definido não necessariamente seguindo a forma com a qual ela foi fornecida. Então, se vocês observarem aqui, a gente está colocando um array, né? A gente está colocando uma lista com um conjunto de valores e eu estou pedindo para que essa lista tenha esse formato, 3 por 2. E, além do mais, eu ainda posso dizer o tipo desse dado. Então, uma vez que a gente executa essa linha aqui, se vocês observarem, a gente tem um tensor. Esse tensor nada mais é do que uma matriz com formato 3 linhas e 2 colunas com os dados que a gente forneceu. Pronto, essa é uma constante. Se a gente vier aqui, a gente pode verificar que essa constante ela nada mais é do que um array NumPy encapsulado na forma de um tensor. Então a gente está imprimindo aqui, né, como é que essa constante é. Então a gente tem aqui, né, então é uma constante onde a gente tem 3 linhas e 2 colunas. O tipo do dado é float, o shape, né, o formato do dado 3 por 2. E outra coisa interessante que é onde essa informação
está sendo gerada, né? Então ela está sendo gerada nesse dispositivo aqui, CPU 0. Quando a gente for falar sobre o Google Colab, vocês vão entender melhor isso aqui. Bom, o segundo passo nesse notebook aqui é entender o funcionamento de alguns outros módulos, como por exemplo o módulo que gera dados com zeros, gera dados com zeros de acordo com um certo formato, gera uns e gera uns de acordo com algum formato. Essas opções aqui, elas são similares a algumas das opções que a gente também tem no NumPy. Então, se a gente observar, está aqui, ó. Se você disser que quer uma matriz de zeros, né, ou na verdade um tensor de zeros no formato 3x3, o TensorFlow já vai entender que o que você está falando é uma coisa desse tipo aqui. Uma matriz bidimensional onde todos os seus elementos são zero, né? Só que nesse caso, isso aqui está encapsulado no formato de um tensor. Outra coisa legal e se eu quiser agora gerar uma matriz com o mesmo formato da constante que eu tinha definido inicialmente? Bom, basta que eu use para isso o módulo ZerosLike, né? Então, se eu trabalhar com esse módulo, né, o ZerosLike, e passar como parâmetro, né, uma matriz previamente definida, nesse caso aqui um tensor previamente definido, não uma matriz, um tensor. Nesse caso aqui a gente está definido usando o tensor que a gente tinha definido inicialmente, né, o const A. Se a gente fizer isso aqui, vocês vão observar que esse nosso novo tensor preenchido com zeros, ele tem o mesmo formato da constante A que tinha sido definida mais acima. Outra coisa que a gente pode fazer, né? A gente pode utilizar a função fill, né? Ou o módulo fill, que vai gerar um tensor preenchido com um valor pré-definido. Não necessariamente precisa ser ones, né? A gente não precisa necessariamente definir uma matriz de uns e depois multiplicar por uma certa constante, porque a gente tem essa possibilidade em Python, né? Você define uma matriz de uns, multiplica por uma certa constante, então você tem aquela matriz preenchida com o valor que você queria, né? Nesse caso não, a gente já tem um módulo específico para isso. Então você pode usar o tf.fill, definir o shape dele e dizer qual é o valor que você quer que seja preenchido. Se a gente observar aqui, né, é um tensor de 2 linhas, 4 colunas, preenchidos com o valor 10. Da mesma forma que a gente definiu aqui, ó, ele está com um tipo int 32, a gente também pode definir o tipo dele como sendo float ou algum outro. Além disso, outro módulo importante é o módulo que permite a gente gerar tensores com valores aleatórios. Esses tensores, eles são importantíssimos na hora que a gente vai treinar uma rede ou na hora que a gente vai tentar verificar, né, a taxa de acerto, né, verificar características como overfitting, como underfitting em uma rede neural. Então, se a gente estiver construindo uma rede neural e a gente tem um conjunto de dados que a gente quer dar uma poluída nesses dados para verificar como se comporta a nossa rede, a gente pode utilizar para isso o nosso módulo random, né? Esse módulo aqui permite com que você repasse o formato do tensor, o valor médio do tensor, o desvio padrão associado a esse tensor e uma semente para que esse conjunto de dados seja aleatório de acordo com essa semente. Então, se a gente executar isso aqui, vocês vão observar, né? A gente tem aqui, ó, um tensor de 6 linhas e 3 colunas, que quando executado gerou esse conjunto de valores. Vamos pegar esse valor aqui, 4.188.6816. Eu vou executar novamente a mesma célula e aí vocês vão ver que o valor já mudou, 5.3619 e assim por diante. Então, esse módulo aqui, ele permite com que a gente gere valores aleatórios no formato de tensor. Por padrão, quando a gente quer criar uma lista em Python, a gente faz simples a esse ponto, né? List
A gente inicia com colchetes, fecha com colchetes, separa com vírgula e a gente tem uma lista. Essa informação que a gente tem aqui, ela é do formato lista. Como é que a gente cria ou como é que a gente converte uma lista em um tensor? Muitas vezes os dados que a gente vai trabalhar, eles não vêm na forma de tensor. Né? Muitas vezes os dados que a gente vai trabalhar, eles são dados que estão numa tabela guardada lá no nosso computador e que a gente quer aproveitar para fazer, né, para utilizar no treinamento de alguma rede ou coisas nesse sentido, né, aproveitar em algum desses algoritmos. Como é que a gente faz para pegar esse nosso dado e converter para um tensor? Bom, o TensorFlow 2.0 ele tem um módulo específico para isso, que é o nosso módulo Convert to Tensor. A gente consegue converter utilizando esse módulo. A única coisa que você precisa fazer é repassar a lista, né, ou o dado que você tem interesse. Então a gente criou aqui a nossa lista. Se a gente utilizar esse módulo, automaticamente vai ser criado um tensor com o formato semelhante ao da lista, o tipo, né, e ele diz que dentro desse tensor a gente tem um array NumPy que é composto por essa informação. Bom, além desses módulos, a gente ainda tem módulos que permitem, né, você fazer recorte, mudança de índice, coisas nessa linha. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns dos módulos utilizados aqui, e aí a gente já começa, a gente continua o nosso conteúdo. E eu deixo essa outra parte aqui para vocês explorarem. Então aqui ainda tem uma porrada de coisa, a gente vai cobrir só o iniciozinho. Então, ó, além da possibilidade de você construir um conjunto de valores aleatórios utilizando o módulo random, você também pode definir qual a distribuição que ele vai seguir. Nesse caso aqui, eu estou especificando que a distribuição é uma distribuição normal. Né? E aí, ó, percebam, qual é a vantagem do TensorFlow 2.0? Eu não preciso repassar mais muitos valores, né, para ele. Ele já trabalha com alguns valores default, mas a gente tem a possibilidade de alterar esses valores. Então aqui eu estou criando um tensor aleatório, só a título de informação. Se vocês observarem, esse tensor aleatório, ele tem esse formato. Né? Ele tem aqui, ó, um conjunto de 4, se eu não me engano, de 2 tensores, são 2 estruturas, onde você tem 3 por 4. Você tem 3 linhas e 4 colunas. Então eu tenho 2 unidades de matrizes, cuja dimensão é 3 linhas e 4 colunas. Então a primeira unidade aqui, ela representa quantas matrizes eu vou ter, né? Enquanto que a segunda e a terceira representam o formato dessa matriz. Então, do jeito que está aqui, a gente tem, né, esse conjunto de dados. Então, a gente tem essa representação aqui, aleatória, variando dentro de um conjunto de valores aleatórios. Então, ó, 3 linhas, 4 colunas. Mas e se a gente precisasse criar um conjunto de 4 imagens, e essas 4 imagens tivessem 100 por 100 pixels, onde cada pixel era representado por 3 valores. Lembra quando a gente estava falando lá sobre tensores multidimensionais e eu dei o exemplo, né, de um vídeo. Né? Vamos imaginar que eu quero trabalhar com os 4 primeiros frames de um vídeo, cuja informação, né, cujo cada frame possui 3 canais de cores representados. Né? Então você vai ter para cada pixel 3 dados, né, 3 informações. Então é isso aqui que a gente tem nesse caso aqui. A gente tem um tensor de dimensão 4, onde cada um desses tensores ele tem 100 por 100 por 3. Como é que eu construo um negócio desse usando o TensorFlow? Bom, vocês vão observar
aqui que a gente faz isso simplesmente expandindo, né, o shape do nosso tensor. Basta eu dizer que eu quero gerar um conjunto de dados aleatórios, né? Nesse caso aqui, eu dei o exemplo da imagem, mas nesse caso aqui é um conjunto de informações aleatórias. Se isso fosse uma imagem propriamente dita, os valores deveriam estar entre 0 e 255. Né? Normalmente o conjunto de valores de imagens eles ficam limitados dentro desse intervalo. Né? Obviamente que depende muito do tipo de dispositivo que você estiver utilizando, mas normalmente a representação na imagem é com 8 bits, né? Mas como eu falei, né? A depender do dispositivo, você vai ter aí representações em 12 bits, 24 bits, bom, depende. Então aqui nesse caso a gente vai ter 4 imagens de 100 por 100, onde cada pixel, cada elemento desses 100 por 100 aqui, desses 10.000 elementos, cada um desses 10.000 elementos vai ter 3 valores, certo? Então, quando a gente executa isso aqui, olha o que acontece. A gente tem aqui uma matriz, né, ou um conjunto de dados grande, muito grande. Então, é tão grande que vocês vão ver que em um certo momento a representação ela fica truncada. Né? Então, a gente tem aqui, ó, dado que para cada um desses elementos, né, para cada uma dessas imagens, a gente tem 10.000 pontos e cada um desses pontos tem 3 valores. Então vocês vão ver, né, 10.000 pontos, 10.000 pontos, 10.000 pontos representam uma imagem. Né? 10.000 pontos, 10.000 pontos, 10.000 pontos representam outra imagem, 10.000, e assim por diante, né, para as 4 imagens. Bom, se eu só quiser dados referentes a uma das imagens, né, a primeira imagem, bom, eu posso indexar dessa forma. Se eu quiser só da segunda imagem, assim por diante. Né? Então, desse jeito aqui, eu isolo só uma das imagens. Aqui eu vou ter 3 tensores de 10.000 pontos. Se eu quiser tirar uma fatia, né, desse dado, né, a gente pode utilizar isso aqui. Basicamente, reorganizar como os índices estão sendo chamados. Né? Se eu quiser voltar, do mesmo jeito de uma lista, né? Como uma lista começa de 0 e vai até o fim, se eu quiser pegar do último elemento e voltar para o início, basta que eu atribua o valor -1. E assim por diante. Então a minha sugestão aqui, a gente vai deixar esse notebook disponível, é que vocês dê uma varrida geral aqui por esse notebook para vocês entenderem mais dos módulos associados ao TensorFlow. O exemplo que a gente vai fazer é um exemplo bem básico, bem simples, onde essa primeira revisão aqui já é mais do que suficiente para vocês entenderem. Certo? Então, vamos para o próximo vídeo, onde a gente continua aquela nossa apresentação e depois vai para o exemplo.